Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. E a gente começa com um vídeo polêmico, né, que rodou nas redes sociais ontem aqui em Minas Gerais. O governador de Minas, Romeu Zema, disse que alunos da rede estadual terão acesso às escolas mesmo se não tiverem sido vacinadas ou vacinados. O vídeo foi gravado ao lado do senador Cleitinho, do Republicanos, e do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, divulgado em perfis nas redes sociais dos três políticos. O governador não informou, no entanto, se estava se referindo à imunização contra a Covid-19 ou a todo o calendário básico de imunização infantil que consta no calendário obrigatório do Ministério da Saúde. O Eduardo Costa, esse vídeo gerou uma polêmica danada ao longo do domingo, muita gente comentando, falando que não está certo, outros apoiando, porque é um tema que divide opiniões, inclusive de dois lados ideológicos, assim, né? Quando você olha para isso tudo, qual que é a leitura que você faz? Bom dia. Bom dia para todo mundo. A leitura que eu fiz ontem foi: espera até amanhã e ver com o Marcelo da Fonseca, porque ele frequenta os bastidores da política e tem mais paciência para isso. E chegou aqui hoje, ele matou minha curiosidade respondendo o que eu já imaginava. É movimento de gente ligada ao Bolsonaro contra a vacina, né? E o Zema resolveu ceder, fazendo esse vídeo com dois expoentes do bolsonarismo, especialmente o Nicolas, que tem muita força nas redes sociais. Primeira coisa que eu quero dizer, e aí é opinião só minha, desnecessário, confuso, perturbador, desnecessário. Segundo, o Zema não está abrindo mão do esforço pela vacinação. Tanto é que o secretário de Educação, o Igor, falou ao vivo com o nosso Clever e confirmou isso. E eu falei agora cedo com o secretário de Saúde, o Baquerete, e disse o seguinte: não, Eduardo, o ECA, assim como outras normas legais, pedem para que a vacinação seja estimulada ou obrigatória quando recomendada pelas autoridades sanitárias. Só que hoje não tem nenhuma recomendação expressa, definitiva, de nenhuma autoridade sanitária para vacina nenhuma. Agora, o que o governo de Minas está fazendo, em caráter permanente, diz ele, é estimular a vacinação. Criamos, diz o secretário, um prêmio de 150 milhões de reais que estamos distribuindo para aqueles municípios que atingem a meta. Qual é a meta? Vacinar 95% das crianças. Araguari do Triângulo chegou a 98,9%. Resultado, ganhou agora, em dezembro, 1 milhão, que foi utilizado para pagar o 14º salário dos professores, como um bônus. Mas, para fechar a prosa, toda e qualquer vacina que está no Programa Nacional de Imunização, o governo de Minas quer que as crianças tomem. Mas como a escola é essencial, ninguém será impedido de entrar na escola se não estiver vacinado. Embora todos os professores estão recomendados no sentido de que recolham a caderneta de vacinação e cobrem dos pais. William Travassos, resumindo a prosa do Eduardo ali, o governo do estado investe milhões e milhões em vacinação, quer que as crianças vacinem, não coloca essa obrigatoriedade, mas a gente já vislumbra então, eu acho que eu posso dizer isso, Marcelo e Eduardo, um ato político ali em torno das próximas eleições. Sim. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E o que faltou no vídeo foi isso que o Eduardo falou. Seria muito mais fácil o governador explicar do que soltar um vídeo desse. Mas qual é o objetivo do vídeo? E ele alcançou esse objetivo: promover o Nicolas, mostrando a aliança do Zema com o Nicolas, que é, entre os conservadores, o nome mais cotado para concorrer à prefeitura de Belo Horizonte. Simples como isso. Então, jogada política, na tentativa de agradar o eleitorado, sim, do Bolsonaro, mas cria uma polêmica desnecessária e uma dúvida que não cabe. A função de um político é cuidar das pessoas. E quando você dá uma explicação técnica, olha, eu não estou exigindo porque eu preciso que a criança esteja no colégio, eu preciso ver a carteirinha dela. Antigamente, quando a gente ia para o colégio, se você faltasse, né, a tua mãe era chamada no colégio para dar explicação. Você vai para o Canadá, se o teu filho não for para a escola, alguém vai te ligar no dia seguinte, ou naquele dia mesmo, ou vai mandar uma equipe até a tua casa saber por que teu filho não foi. Por quê? Porque o objetivo é cuidar do ser humano. Então, é ruim a gente entrar nesse meio da polêmica, onde, no fundo, é só promoção do menino Nicolas para a Prefeitura de Belo Horizonte. Vejo eu assim.
Ô Marcelo da Fonseca, para a gente arrematar esse assunto aí, a polêmica em torno de um assunto que eu concordo com ele, é meio desnecessário, mas a polêmica tá colocada aí e as redes sociais se movimentaram muito em torno do assunto. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho duas reflexões sobre essa fala, né, sobre esse vídeo do governador Zema com o Cleitinho e com o Nicolas. O primeiro é que eu entendo, até certo ponto, né, a preocupação do governador, de políticos, de lideranças políticas, com a questão de não recusar alunos em uma escola. Né, uma decisão do pai e da mãe, que uma criança talvez não tenha qualquer tipo de ingerência, você não pode proibir a criança de ter educação, de receber informações, né, de ter um futuro, porque o pai e a mãe decidiram não vacinar. Então, partindo desse ponto, eu entendo essa ideia de abrir as portas das escolas e não tornar obrigatório, até porque não é a criança que vai decidir sobre isso. Então, você garante o direito de estudar. Por outro lado, quando esse vídeo deixa de falar sobre questões que estão sendo feitas para estimular a vacinação, o governador Romeu Zema acaba fazendo um desserviço nesse ponto, né? Porque para quem só viu o vídeo e não sabe desse incentivo, né, que o governo dá para a vacinação, fica parecendo que o governador está endossando uma dúvida sobre a eficácia das vacinas, sobre a importância da vacina. E aí, dado nos últimos anos, né, desde 2020, a gente tem visto a queda do percentual de vacinação, inclusive com a volta de algumas doenças que até algum tempo atrás estavam extintas. Então eu vejo, pelo outro lado, eu vejo com muita preocupação quando o governador, né, se une com outros políticos para falar num vídeo curto de um tema tão importante. Né? E o recado que fica talvez não precisa vacinar. Né? Não é tão fundamental assim a vacina. Então talvez tenha faltado ao governador e ao deputado e ao senador darem um recado que as escolas estão abertas, mas estimular os pais e mães a vacinarem seus filhos. Né, com dados científicos, com dados técnicos, mostrando que a vacina impede a volta de algumas doenças. Faltou, talvez, planejar melhor esse vídeo, essa mensagem, e talvez o interesse tenha sido apenas eleitoral mesmo. E aí fica pior ainda para o governador e para o deputado e para o senador. Só que tem um detalhe que é importante. Não vem falar para mim que não teve planejamento. Planejamento teve. Inclusive, o Nicolas é um garoto que lançou aí o curso Caixa Preta para aqueles que querem entrar na vida pública, e ele explica o passo a passo, que vai do gerenciamento da campanha, da parte de grana, como também da estratégia política a ser adotada. Então, quando você grava um vídeo com o Zema, com o Nicolas e com o Cleitinho, isso foi planejado. Eu digo planejamento... que foi sem querer. Não, aí não. Sem querer, não. Isso é tudo bem combinado. Eu digo planejamento sobre como que essa mensagem vai ser recebida pela população. Né? Será que essa mensagem... Não da parte do Nicolas, mas da parte do Zema como governador. Né? Você fala pelo Estado. Será que o governador não deveria ali também ter estimulado os pais e mães a vacinarem? Gente, os filhos não são obrigados, mas temos essa campanha, temos investimento, compramos vacina, vacinem seus filhos. Só que o tema ali é liberdade. Então a gente tem que entender que isso foi só um pano de fundo para falar sobre a liberdade do cidadão, que vai de encontro àquele que pensa como um conservador. Então eu estou atingindo aquele público e tenho um objetivo. E o que ele conseguiu foi isso aqui. Isso vai virar notícia no Brasil inteiro e está sendo discutido aqui no Conversa de Redação. E qual é o nome que aparece? Do Nicolas, do Cleitinho, do Zema. E não foi só o governador Zema, né? Outros governadores aí pelo Brasil anunciaram coisas parecidas, né? Sim, o Jorginho Melo, né, em Santa Catarina, na sexta-feira, fez um vídeo muito parecido também. Ontem o Eduardo Bolsonaro falou que o Tarcísio em São Paulo está sendo cobrado também por isso. Então, é um movimento de alguns governadores do campo conservador, do campo da direita.